Uma ótima manhã a todos. Nessa terça-feira, dia 30 de setembro de 2025, damos início, a partir de agora, à audiência para o segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior 2025, no cumprimento da obrigação legal de prestar contas, o artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, através da Secretaria Municipal de Saúde do município. Aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. E, nesse momento, eu peço para compor a mesa a secretária de Saúde do município, Luciana Pignata. Eu peço também para compor a mesa a coordenadora do Fundo Municipal, Daniela Longo. E convido o vereador Marcelo Yoshida. Para dar continuidade aos nossos trabalhos, gostaria de pedir, por gentileza, que os diretores e os seus representantes pudessem ocupar os locais aqui na frente, por gentileza. Os diretores ou seus representantes. Agradecer também ao Tino, assessor do vereador Salame, presente. Olha, eu não tinha te visto, Carla. E registramos também a presença da Carla, assessora do vereador Alexandre Japa. Para eles não ficarem bravos comigo, registrar a presença do Pedro Mair e do André Manzini, que são os meus assessores.
Então, nesse momento, eu passo a palavra para a secretária Luciana para abrir os nossos trabalhos. Registramos também a presença do vereador Kiko Belloni. Vereador que faz parte da Comissão de Higiene e Saúde. Som, agora sim. Vamos adaptar, vou fazer daqui hoje. Wagner Alves já agradeceu, mas quero reforçar o agradecimento, né, da presença de cada vereador e cada representante. Acho que dá para seguir daqui. Dá. De cada vereador, de cada representante, de cada diretor e de cada representante. A gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na saúde. Um padrão, né, normal, não tem nada de diferente. E então vamos dar prosseguimento à apresentação do segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2025.
tem alguns dados que a gente sempre fala, que a gente tem aqui na apresentação: a população do último censo, de 2022, 126 mil pessoas, 373. A área da unidade territorial, 148 mil quilômetros, 538. E agora a gente vai falar um pouquinho da morbimortalidade. Valinhos, em 2021, 1.247, em 2022, 1.233, e número de nascidos vivos, né, por residência, em 2023, 1.251. Agravos de condição de número de partos: parto normal, foram 50 partos normais e 144 partos cesáreas, totalizando 194 partos. Mortalidade por grupo de causas, faixa etária e residência. Algumas doenças infecciosas e parasitárias, foram 20 óbitos, neoplasias, tumores, 37, doenças do sangue, dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários foram 1, doenças crônicas, nutricionais e metabólicas, 21, transtornos mentais e comportamentais, um total de 6, doenças do sistema nervoso, 15, do aparelho circulatório, 92, do aparelho respiratório foram 102 óbitos, do aparelho digestivo, 26, doenças de pele, 7, do aparelho geniturinário, 14, malformações congênitas, deformidades e anomalias foram 2, sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos, 16, e causas externas de morbidade e mortalidade foram 5. Rede física prestadores de serviço no SUS. Nós temos um total de 55 estabelecimentos. Consórcio em saúde, período de 2025. Nós temos na área de atuação do transporte sanitário, assistência médica ambulatorial, urgência e emergência, serviço de apoio diagnóstico e consulta médica especializada. O Programa Anual de Saúde, a diretriz número 1, ampliar e qualificar o acesso ao serviço de saúde em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo acesso a medicamentos no âmbito do SUS. O objetivo 1.1, nós tivemos 84,78% das metas alcançadas, e o 1.2, 80,69%. A diretriz número 2, aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral às pessoas nos vários ciclos da vida, considerando as questões de gênero das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção nas regiões de saúde. Objetivo 2.1, 100% das metas alcançadas, e o objetivo 2.2, reorganizar a rede de atenção materno-infantil para garantia do acesso, acolhimento e resolutividade, 94,45% das metas alcançadas. A 2.3, 68,11% das metas alcançadas, e a 2.4, ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais, 62,5% das metas alcançadas. A diretriz número 3, reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável. Objetivo 3.1, nós tivemos 72% das metas alcançadas. E o 3.2, fortalecer as ações de vigilância em saúde, 86,83%. Ainda na diretriz número 3, o objetivo 3.3, melhorar a homogeneidade e a cobertura vacinal na rotina e campanhas para prevenção, controle e erradicação das doenças imunopreveníveis. Nós tivemos 0,8% das metas alcançadas. Vale ressaltar que o primeiro RDQA tinha 38,56% das metas alcançadas.
Objetivo 3.4, qualificação e expansão das ações de vigilância sanitária, não foram trabalhados no período. E o 3.5, prevenir e controlar os riscos oriundos da produção, comercialização, uso de bens e serviços mediante monitoramento do risco sanitário, 32,33% das metas alcançadas. O 3.6, implementar as ações de saneamento básico e saúde ambiental para a promoção da saúde e redução das desigualdades sociais, com ênfase no programa de aceleração do crescimento, 100% das metas alcançadas. O 3.7, implementar ações de prevenção, controle diagnóstico de zoonoses, 83,08%. 3.8, aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária para assegurar a proteção à saúde e desenvolvimento sustentável do setor, 83,33%. No primeiro RDQA, a gente tinha 50% apenas da meta alcançada. A diretriz número 4, garantia da assistência farmacêutica no âmbito do SUS, o 4.1, 100% da meta alcançada, e o 4.2, 25% da meta alcançada. Diretriz número 5, construir adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos trabalhadores do SUS. Essa meta ainda não foi trabalhada no período. Investir na qualificação dos trabalhadores do SUS. Diretriz número 6, implementação do novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável. O 6.1, 87,50% das metas alcançadas, 87,5%. Objetivo 6.2, qualificação de instrumentos de execução direta com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS, 50% das metas alcançadas. A diretriz número 7, implantar medidas sociossanitárias recomendadas pela OMS para diminuir a transmissão de infecção pelo SARS-CoV-2 no município, 56,98% das metas alcançadas. A diretriz número 8, reorganizar a rede de atenção à saúde, RAS, para atender os casos suspeitos e confirmados do Covid. Objetivo 8.1, 100% das metas alcançadas. Aqui é um gráfico do alcance das metas por objetivo. E os dados complementares ao DigiSUS, produção da Secretaria de Saúde por departamentos. Departamento de Atenção Básica, os atendimentos médicos por UBS, o clínico geral, totalizou 20.263 atendimentos. Saúde da família generalista, o atendimento médico por UBS com ASF, 5.972 atendimentos. Ginecologista, atendimento médico por UBS ginecologista, um total de 6.241 atendimentos. Do pediatra nas UBS, um total de 6.955 atendimentos de pediatria. Atendimentos por UBS ainda, do departamento de enfermagem, foram 98.296 atendimentos. Ainda dentro do Departamento de Atenção Básica, os números de exames realizados no Laboratório Municipal, 249.134. Os atendimentos no Ambulatório de Cuidados Paliativos. Foram realizados consultas médicas, de assistência social, atendimento de psicologia, físio, fono, nutrição e enfermagem, totalizando 1.026 atendimentos. Também vale ressaltar que no primeiro RDQA, foram realizados 262 atendimentos. Então, agora a gente fez praticamente 4 a 5 vezes mais atendimentos no ambulatório de cuidados paliativos. Atendimento do Melhor em Casa, foram realizados 4.302 atendimentos, entre visitas médicas, atendimentos de enfermagem, nutricionais, fisioterápicos, fisioterapia, assistente social, atendimentos odontológicos, e psicólogos. E fono. Dentro ainda do Melhor em Casa, foram realizados
53 atendimentos de visita para elegibilidade para ser inserido no programa, 31 pacientes de procedência hospitalar, procedência de demanda espontânea foram 8, da atenção básica 5, procedência da UPA foi 1 paciente, do centro de especialidade 4, do ambulatório de cuidados paliativos 2, do Rosa e Amor 2. Foram inclusos 31 pacientes, 28 não foram elegíveis e aconteceu 3 óbitos antes da inclusão no Melhor em Casa. Na unidade básica, o Departamento de Odontologia, procedimentos odontológicos realizados nas unidades básicas, um total de 8.476, e no Centro de Especialidades, 2.072. Ainda dentro do Departamento de Odontologia, o pré-natal nas unidades básicas, 630 gestantes atendidas em pré-natal médico e número de gestantes atendidas na odonto, 188. Na rede SUS, tratamento iniciado, primeira consulta, 2.045 pacientes, e tratamento finalizado, concluído, 1.109 pacientes. Departamento de Atenção às Especialidades, Serviço de Saúde Mental. No CAV foram realizados 870 atendimentos de físio, 1.221 de fono, 1.669 de TO, atendimento em grupo 298 atendimentos, com a psicóloga 1.793 e com a psicopedagoga 983 atendimentos. No CEMAP, dentro do Serviço de Saúde Mental, atendimentos à criança, totalizando 1.498 atendimentos, ao responsável 1.339, e procedimentos relatórios, análise de conduta com a rede e acompanhamento do caso totalizaram 7.722 atendimentos. Todos esses, né, envolvem assistente social, fono, pedagoga, psiquiatra, neuropediatra, assistente social, psiquiatra infantil e neuropediatra. No CASA, adolescentes foram realizados 1.271 atendimentos e procedimento, relatório, análise de conduta com a rede e acompanhamento de caso, um total de 4.605 atendimentos, procedimentos, né? Ainda dentro da atenção às especialidades, o CAPS infantil realizou atendimento individual, um total de 1.722 atendimentos, e em grupo 1.524. O CAPS adulto, atendimento individual, 4.489 dentro dessas especialidades, e em grupo 5.455. Ixi, voltou para o CAV. Espera aí que pulou. Aqui. CAPS 2 adulto. Atendimento individual, psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermagem e técnico, 4.489 atendimentos, e em grupo com psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermagem e técnico, 5.455 atendimentos. No CREAPS, atendimento individual foram um total de 2.149 e atendimento em grupo 1.507. No SEV, foram realizados 4.122 radiografias e 1.060 mamografias. Dentro do SELVIN, né, do serviço especializado, 1.713 curativos grau 2, 103 debridamento de úlceras de tecidos desvitalizados, consulta de profissionais de nível superior, exceto médico, um total de 1.071 consultas, cirurgia vascular realizadas 666 e dermatológicas 61. Serviço de fisioterapia e TO. Foram realizados 1.685 atendimentos da físio, avaliações e procedimentos e atendimentos por número de sessões. E na terapia ocupacional, um total de 413 pacientes atendidos, 413 pacientes atendidos na físio e consulta de orientação de serviço de físio mais TO, 137. No SEV 1,
Tivemos um total de 7.948 atendimentos dos especialistas de cirurgia plástica, endócrino, oftalmo, ortopedia, pneuma infantil, reumato e uro. E atendimento de enfermagem, 519 atendimentos. No SEV2, um total de 5.744 consultas entre anestesia, cardio, cirurgia geral, cirurgia vascular, neuropediatra, otorrino e pneuma adulto, e atendimento de enfermagem, 1.411. No SEV3, totalizamos 6.157 atendimentos, cirurgia pediátrica, dermato, endócrino adulto, gastroenterologia clínico, geriatra, nefro, neurocirurgia e neuroadulto, e 2.502 atendimentos de enfermagem. Departamento de programas, o ambulatório especializado da mulher, tivemos um total de 183 atendimentos. Dispositivo intrauterino, um total de 136 atendimentos também. Ainda dentro do departamento de programas, o ambulatório adolescente, inserção de DIU pré-natal e revisão pós-parto, 29 atendimentos. Do serviço de nutrição, 510 atendimentos, entre criança individual, adolescente, adulto, adulto em grupo, gestante de UBS, gestante PNE, ostomizados, saúde do adulto e tabagismo. Dentro das práticas integrativas e complementares de saúde, foram atendidos 84 pacientes para a realização de acupuntura. Dos ostomizados, foram um total de 123 atendimentos, casos novos, visitas, atendimento social, psicológico, nutrição e no grupo de apoio. Planejamento familiar nas UBS, foram realizados 352 atendimentos, entre serviço social, vasectomia, laqueadura, psicologia para vasectomia e laqueadura também, atendimento de enfermagem, grupo de enfermagem. Número de vasectomias foram 25, 21 de laqueaduras e número de participantes nas palestras, 83. Atenção à saúde da criança, um total de 7.184 consultas da puericultura. Humanização do pré-natal e nascimento, cadastro da gestante no CIS pré-natal nas UBS. Foram cadastradas 304 gestantes. O Centro de Atenção à Mulher Ambulatório de Pré-natal, foram realizadas 538 atendimentos, entre consultas, inserção de DIU, planejamento familiar e busca ativa. Atendimento obstétrico na UBS, 896. Pré-natal masculino, um total de 79 atendimentos. Atenção à diabetes nas UBS, foram atendidos 1.787 pacientes. Atenção à diabetes no SEV, 1.004 consultas. Dentro ainda do departamento de programa, o programa Atenção à Hipertensão Arterial nas UBS, foram realizados 5.219 atendimentos. E no centro de especialidades, um total de 1.179 consultas. O programa na educação permanente, foram capacitadas 783 pessoas dentro desses temas: Lei Lucas, anafilaxia e animais peçonhentos, treinamento de APH, treinamento no projeto Águas, brigada de incêndio, treinamento de classificação de risco, comunicação não violenta, stop the bleed, parto extra-hospitalar, treinamento do DEI, treinamento de primeiros socorros. Mamografias realizadas, número de atendimento do SEV, 1.005, e por busca, 15 atendimentos. Curva glicêmica, atendimentos agendados foram 174 e atendimentos realizados 123. Bacterioscopia, atendimentos agendados foram 6 e 6 realizados. Tabagismo,
foram 286 atendimentos, e o tabagismo no São Marcos e na ESF, o grupo ativo 17, atendimento total, e atendimento cessado 4 pacientes. Campanhas da saúde foram atendidos 168 pessoas dentro do tabagismo, Junho Violeta, Agosto Lilás e Agosto Dourado. Casos de violência foram 15, de busca, negligência 3 e outras violências 3, total de 21 atendimentos. Agora, o Departamento de Avaliação, Regulação e Controle. Foram realizados um total de agendados através do termo de contrato 100 de 2021, 1.850, através do consórcio Cismetro 10.230, da DRS através do CROSS 1.306, totalizando 13.386. Consulta médica especializada para acompanhamento e avaliação cirúrgica, agendados através da DRS, 821 agendamentos, e para avaliação cirúrgica, através do termo de convênio da Santa Casa de Valinhos, foram 51. E cirurgias eletivas, agendadas através do termo de convênio também, 152 cirurgias realizadas. Internações no Hospital da Santa Casa de Valinhos, por urgência, foram atendidos 2.127 pacientes, e por eletiva, 139 pacientes. Atendimentos, produção faturada do terceiro setor, atendimentos na PAI, foram realizados 11.470 atendimentos, entre psicólogo, fono, físio, TO, assistente social, psicomotricista, nutri, psiquiatra, enfermeiro, clínico e cardiologista. Atendimentos no Grupo Rosa e Amor foram realizados 3.313, entre psicólogos, enfermeiros, físio, nutricionista, assistente social, o médico clínico, terapeuta holístico e cirurgião dentista geral. Na ACESA foram realizados 1.414 atendimentos. O Departamento de Vigilância em Saúde, agravo de condição, cobertura vacinal, doses aplicadas, um total de 2.019 doses de vacina, entre BCG, penta, rotavírus, avip, meningo C, pneumo e hepatite B. A agravo condição de Covid, foram 125 notificações, 9 confirmados, 1 óbito, vacinação de Covid até 11 anos, 159, e de Covid até 12 anos ou mais, 735 doses. Agravo condição de dengue, 255, letalidade 0%, febre maculosa incidência 1, letalidade 100%, sífilis congênita 1, tuberculose pulmonar 4, tuberculose pulmonar comunicantes investigados 11, total de comunicantes 11, tuberculose pulmonar, percentual de comunicantes investigados dentro dos casos novos 1, e hanseníase incidência 2. Agravo condição, causa de mortalidade infantil e fetal, indicador não fetal, maturidade externa 3, indicador não fetal, malformação 1. Mortalidade fetal infantil, óbitos fetais 1, neonatal precoce 2 e neonatal tardio 1. Mortalidade por grupo de causas. Eu acho que essa também já estava lá no início, que a gente leu, totalizando 364 óbitos. Vigilância em zoonoses, dengue. Um total de 23.962 atendimentos, casa a casa, ponto estratégico, imóveis especiais, avaliação de densidade larvária, e houve 156 por busca ativa, nebulizações e educação, atividade educativa. Não vai dar para vocês lerem, mas eu vou falando. Programa de controle à raiva. Visitas a animais agressores, cães e gato, foram 101 visitas. Enviados para diagnóstico de raiva, 76. Vacinação antirrábica de rotina, 447. E orientações técnicas, foram 49.
totalizando 673 atendimentos. Monitoramento de outras zoonoses, leptospirose foram 3 e leishmaniose 45. Vistorias sanitárias, animais sinantrópicos 22 e animais peçonhentos 61. Saúde do trabalhador, as ações realizadas foram 109 ações, dentre atendimento de denúncias, análise documental de empresas que tiveram acidente de trabalho com baixo potencial de gravidade da lesão, instauração do processo administrativo, finalização dos locais de trabalho que tiveram acidentes classificados como alto potencial de gravidade da lesão. A vigilância sanitária, foram 581 ações realizadas conforme o quadro: coleta de água, número de licença inicial de estabelecimento, número de cadastros, número de exclusão de cadastro, inspeção de estabelecimentos que fazem parte da área de atuação da vigilância, número de licença de funcionamento, renovações emitidas, análise de projeto básico de arquitetura, aprovação de projetos, recebimento de denúncias, atendimento às denúncias, autos de infração, fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados do tabaco, totalizando 581 ações. Produtividade, agora o departamento de urgência e emergência. Produtividade de atendimento por unidade. Atendimento na UPA e na UPA materno-infantil totalizaram 70.536 atendimentos. Atendimento médico por município na UPA 24 horas, municípios de Valinhos, foram 44.126 e de outros municípios, 8.277. Atendimento médico município na UPA infantil, 15.000 atendimentos de municípios de Valinhos e 2.407 de outros municípios. Bastante. Tem que atender. Atendimentos, procedimentos do pronto atendimento. 726 atendimentos da assistente social, atendimento de emergência 617, consultas médicas da clínica médica 46.059, consulta ginecológica 2.133, pediátrica 15.468, ortopédica 3.678. Foram realizadas 69.665 classificações de risco, 25.630 exames de radiologia e 50.014 exames laboratoriais. Atendimentos do SAMV foram 3.954 e transferidos para equipamento de saúde especializada 976. Departamento de manutenção. Gerenciamento e manutenção. Contratos existentes foram solicitadas 167, foram realizadas 167 solicitações, temos ainda 74 em aberto e 93 solicitações concluídas. Ordens de serviço. Foram 26 solicitadas e 26 concluídas, instalação de rede de dados, estabelecimento de conexão, troca de switch, cabeamentos diversos. Reformas e ampliações. Temos 8 solicitadas, 6 em aberto e 2 concluídas, que são a implantação da Farmácia do Povo e a mudança da Secretaria de Saúde. Viagens intermunicipais para hemodiálise. Com uso de ambulâncias, carro ou van, foram realizadas 3.791 viagens. Viagens intermunicipais para demais atendimentos, ambulâncias e carro ou van, 3.841. Departamento de Gestão Administrativa, Assistência Farmacêutica. Foram dispensados um total de 113.823 receitas. Vale ressaltar aqui na Farmácia Central, o primeiro RDQA foram um total de 23.886 e esse um total de 29.066 na Farmácia Central. Receitas dispensadas por tipo de serviço, um total de 113.000.
791. Acho que é só uma questão de conta, porque a outra deu 823. E a anterior, acho que eram 102.456. Agora a gente vai pedir para a Daniela continuar a apresentação. Está sem? Quando que é o seu? Ah, tá. Então, vamos seguir. Gastos, ainda dentro do Departamento de Gestão Administrativa, Assistência Farmacêutica, o gasto principal nas notas fiscais recepcionadas, medicamentos padronizados, medicamento 4.628.000, insumos de enfermagem 1.875.000, de odonto 83.811 e insumos de laboratório 7.846 reais. Mandado judicial, medicamento 633.839, dieta 69.000, insumos de enfermagem 329.884, serviços 224.732 e medicamentos da DRS da FURP 213.122, insulina 296.719 e insumos de glicemia 123.637. A gestão de parcerias de monitoramento e avaliação do terceiro setor. O termo de convênio 3 de 23, o aditamento 1 do Rosa e Amor, 179.942. Termo 3 de 23, o aditamento 2 da Rosa e Amor, ainda 253.032. Renovação da APAI, 2.101.000. Convênio 2 de 24 da Santa Casa, um total de 42.853.000. O 1 de 25, 45.081.000. E o termo 2 de 25 da CESA, 803.446. Parcerias vigentes, transferências de recursos por emenda impositiva. Deixa eu só virar. Termo de fomento 17 de 23 da CESA, 520.000. 1 de 24 da Santa Casa, 185.284. 2 de 24, 70.000. 3 de 24 da Santa Casa, 135.000. 4 de 24, 139.000. 5 de 24, 100.000. 6 de 24, 275.000. 7 de 24, 276. 9 de 24, 275. 10 de 24 da Santa Casa, 165.784. Da PAI, 12 de 24, 118.600. 13 de 24, 110.000. 15 de 24, 140.000. E o 16 de 24, 275.000. Parcerias vigentes, transferência de recursos por emenda impositiva ao termo de convênio 7 de 2025 da Santa Casa, 3.871.000. O 14 de 2025 da CESA, 100.000. E o 27 de 25 da Rosa e Amor, 125.184. Transferência de recursos por emendas parlamentares em posição legal. Termo 1 de 2024 da Santa Casa, 55.041. E o 4 de 24 da Santa Casa, 220.000. Departamento de Gestão Administrativa, Ouvidoria do SUS. Protocolos via DOC foram realizados 56 atendimentos, 56 protocolados, né? Contato telefônico, um total de 50. 156 e EOUVE, total de 110 atendimentos, entre conduta de funcionário, agendamento de cirurgias, de consultas, de exames, falta de medicamentos, solicitações diversas, atendimento odontológico e elogios. Agora sim, a Dani, Fundo Municipal de Saúde. Então, vou passar para vocês sobre as receitas financeiras, sobre a receita financeira e a orçamentária. Começando, então, pelo financeiro,
No período de maio a agosto, nós tivemos de créditos, né? Iniciamos com 14.541.000, vou falar números arredondados, tá? Tivemos créditos nesse período de 56.322.000, rendimentos 857.850, saídas de 48.419.000 e o saldo final de 23.303.000. Lembrando que nós temos hoje 21 contas dentro da Secretaria da Saúde, e nesse período de maio a agosto foram abertas 10 novas contas por conta da DPF 854, toda emenda parlamentar agora ela vem numa conta corrente exclusiva. Então, foram abertas mais 10 novas contas para recepcionar esses recursos provenientes de emenda parlamentares. Como que passa aqui? Aqui? Bom, aí sobre o demonstrativo da aplicação de recursos e receitas e despesas até o segundo quadrimestre, nós tivemos até o segundo quadrimestre um total de receitas de impostos e transferências constitucionais de 519.368.000. Aí a gente está falando das despesas realizadas. Receitas de transferências do SUS, 31.799.000. Dotação atualizada, 233 milhões. Despesas empenhadas, 176.802. Liquidadas, 150.862. Pagas, 145.614. E despesas pagas com recursos próprios, 126.052.000. Aqui, passando para a arrecadação, nós tivemos total de arrecadação. A gente tem a previsão atualizada e o realizado, né, no segundo quadrimestre. Então, de IPTU, a previsão atualizada previu-se arrecadar 122.931.000 até o final do ano de 2025. Até o segundo quadrimestre, nós arrecadamos 90.354.000. ITBI, 21.025.000, já arrecadamos 21.204.000. ISS, 130.883.000, já se arrecadou 93.508.000. Imposto de renda retido na fonte, 51 milhões, e já foi arrecadado 34.854.000. Então, a previsão atualizada para o ano de 2025 é de 325.839.000 e o realizado até o segundo quadrimestre, 239.922.000. Aplicação de recursos. Demonstrativo da aplicação, receitas e transferências constitucionais. Então, a previsão de receitas da União, 99.100.000, e o arrecadado até o momento, 70.051.000. Do Estado, 285.225.000, e o arrecadado, 209.394. Então, a previsão atualizada, 384.325.000, e a realizada, 279.446.000. Previsão atualizada, 710.164.000 de receitas, e as receitas realizadas até o segundo quadrimestre, 519.368.000. Aplicação dos recursos. A gente está falando agora por subfunções, né, subfunções da saúde. Então, a previsão na atenção básica era de 2.543.000, nós já aplicamos, já recebemos 8.320.000. Na média alta complexidade, previsão de 13.644.000, realizado 12.422.000. Na assistência farmacêutica, 490.933, realizado 440.620. Na vigilância em saúde, 1.715.000 e o realizado 1.204. Gestão do SUS, 97.400, realizado 10.511. Outras receitas, que inclui rendimento financeiro, a previsão é de 550.000, nós já realizamos 780.000. Então, previsão atualizada no total, 19.042.000 e realizada 23.178.000 até o segundo quadrimestre. Nas receitas, demonstrativo de aplicação de recursos, receitas adicionais,
para financiamento da saúde vinculados por fontes de recursos. Então, a gente teve aí, do governo do Estado, a previsão de repasse para o convênio de glicemia, 64.596, e o realizado, 123.000. Na atenção básica, 998.767, o previsto, e o arrecadado, 665.845. Média complexidade, nós não tivemos previsão, recebemos 100.000. É uma emenda parlamentar, esses 100.000. Receitas de programas de saúde, 9.324, realizado 8.512. Outras receitas, incluindo rendimento financeiro, 85.000, e o realizado 334.096. Então, a previsão era de 10.472 e o realizado está em 9.735. Utilização dos recursos por subfunções. Na atenção básica, a dotação atualizada 28.578, despesas empenhadas 24.089, liquidadas 18.809 e pagas 18.423. Assistência hospitalar e ambulatorial, dotações atualizadas 184.772, empenhadas 137.889, liquidadas 118.131, pagas 113.414. Suporte profilático e terapêutico, que é assistência farmacêutica, 6.822 de atualizada, 6.775 de empenhada, 6.545 liquidada e 6.489 de despesas pagas. Vigilância sanitária, dotação atualizada de 4.571, 3.501 de empenhadas, 3.215 de liquidadas e 3.215 de pagas. Vigilância epidemiológica, dotação atualizada de 4.925, empenhadas 2.728, liquidadas 2.548 e pagas 2.530. Alimentação e nutrição, 407.734, empenhadas 169.000, 85.000 de liquidadas e 60.000 de pagas. Outras subfunções, 3.102.55, empenhadas 1.647, liquidadas 1.526 e pagas 1.480. Somando todas as subfunções, a dotação atualizada é de 233.180, pago de 176.802, liquidadas de 150.862 e pagas de 145.614. Utilização de recursos por fonte de receitas. Então, a gente tem aqui também por subfunções e fonte de receitas. No caso da atenção básica, receitas e transferências de imposto municipal, 15.029, transferências de impostos da União, 2.375, do Estado, 1.018, totalizando 18.423. Na média complexidade, 99 milhões da municipal, do Tesouro Municipal, federal 9.233, estadual 5.134 e no total 113.414. Assistência farmacêutica, 5.423 do Tesouro Municipal, 651 da União, 414 do Estado, totalizando 6.489. Vigilância sanitária, 3.163 do Tesouro Municipal, 51.878 da União, não tem do Estado, e 3.215 no total. Vigilância epidemiológica, 1.848 do Tesouro Municipal, 619.000 da União, 62.000 do Estado e 2.530 no total. Alimentação e nutrição, 60.908 do Tesouro Municipal, não tem da União e nem do Estado, totalizando 60.908. Outras subfunções, 1.480 do Tesouro Municipal, não tem da União e nem do Estado, num total de 1.408. Somando, então, Tesouro Municipal, União e Estado, nós temos 126 milhões de receitas do total do município, né, Tesouro Municipal, 12.932 do federal, 6.630 do estadual, totalizando 145.614. Aqui é o total de receitas que nós já recebemos, 519 milhões.
Despesas com recursos empenhadas para ações e serviços públicos de saúde, no total de R$ 141.142.256. O mínimo constitucional prevê que a gente aplique 15%, que seria R$ 77.905.000, mas nós aplicamos 63 mil a mais. Então, totalizando os 141.000, que corresponde a 27,17% do recurso aplicado em ações e serviços públicos de saúde. E, por fim, o gráfico aqui, né, do percentual que a gente vem aplicando. Então, a gente está sempre aplicando acima do mínimo constitucional de 15%, né, dando aquele valor de 27, que a gente viu aqui, 27,17, no consolidado agora, no primeiro e segundo quadrimestre de 2025. Finalizamos aqui, então. Volto para a Lu. Agradecendo a secretária Luciana, a Daniela, pela explanação. E agora eu gostaria de abrir a palavra para os vereadores, o vereador Marcelo Yoshida. Obrigado, presidente da comissão. Obrigado, secretária. E, desculpa, Daniela, pela apresentação. Na verdade, eu tenho algumas questões que eu acho que elas não aparecem diretamente na prestação de contas, no relatório. E aí eu queria fazer essas perguntas, que, na verdade, são perguntas que eu sempre faço quando tem essa audiência pública, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, e que na verdade, eu fiquei confuso, e aí eu não sei se eu não entendi. No começo da apresentação, naquelas metas que são apresentadas, tem uma que fala sobre investimento em trabalhadores do SUS. E aí está como não trabalhado. Essa é uma meta que é um curso realizado pelo Fundo Municipal, e como ele vai ser realizado só no terceiro quadrimestre, conta como lá, é uma atualização sobre financeiro e orçamentário. Então, só para eu entender, porque ao longo da apresentação teve outras formações que apareceram, né? Então é uma coisa específica. É uma coisa específica do Fundo Municipal. Aquele. Obrigado, porque até para todo mundo entender, né? Porque parece que não está tendo formação. Não fez nada. E depois, no meio, a gente coloca as capacitações, os treinamentos, que foram mais de 780 pessoas capacitadas. Era só para te... O seu não. Agora. Fernando, o microfone aqui. Marcelo, só queria fazer uma complementação. Está falando sobre a diretriz número 5, é isso? Isso. Só para me entender que era a minha pergunta também. Então tá bom. É só para... Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Vereador Marcelo. Imagina, vereador. Eu vi que também foram apresentados alguns dados relacionados ao Programa Saúde da Família. E eu queria saber se existe algum dado, informação, primeiro, né, sobre a expansão, porque a gente defende esse modelo, né, de que tenha mais Programa Saúde da Família em outros bairros da cidade. Se já tem esse planejamento. E se já tem algum dado específico sobre o impacto positivo dessa política pública para os bairros onde eles foram aplicados, né, no São Marcos e no Parque Portugal. A gente tem intenção, não apenas intenção, necessidade de ampliar para os outros bairros, para as outras unidades. A gente tem pendente ainda no Ministério da Saúde, a gente pleiteou para o Ministério fazer o repasse do valor do salário mesmo dos ACS. Está pendente. Quando a gente chegou, essa solicitação tinha sido feita o ano passado, 2023, e aí quando eu fui até o Ministério da Saúde, essa solicitação tinha feito de forma errada, eles pediram para renovar. Todos os vereadores que vão para Brasília, eles pleitam a mesma causa, inclusive os vereadores, inclusive o prefeito, para a gente conseguir o credenciamento desses ACS, que são um total de 28, para a gente poder ampliar, porque hoje a gente não consegue ampliar por conta que falta credenciar a liberação do Ministério da Saúde do credenciamento desses que já estão atuantes. E é de extrema importância dentro
do município, dos bairros, o vínculo, principalmente os dados coletados, o cadastro desses pacientes. É isso que sobe os dados para o Ministério da Saúde, que é o que vai trazer a verba para a atenção primária dentro do Ministério. Os indicadores, depende desse cadastro realizado pelo ACS. É um cadastro longo, é por volta de 15 minutos cada munícipe. Então, é realizado pelo ACS mesmo, é de extrema importância. Obrigado, já fica uma tarefa, né, para a gente ir para Brasília fazer esse pedido. Com certeza, já anotei aqui. Eu tenho uma pergunta específica sobre Melhor em Casa. Eu queria entender se, de um quadrimestre para outro, se teve um aumento do número de atendimentos. Porque a população tem ficado mais idosa, enfim, né? E aí a ideia é entender para onde está caminhando, se seria necessário mais fortalecimento desse serviço. Sim, eu apontei um total de 4.302 nesse RDQA e na RDQA, e no primeiro foram um total de 3.645 atendimentos. Então, a gente teve um aumento, sim, de total de pacientes inclusos nesse segundo RDQA foram 31, e no primeiro foram 28. Que eu tenho anotado aqui fácil, né, fácil em mãos, mas teve um aumento, sim. Perfeito, muito obrigado. Especificamente da saúde mental, acho que a primeira questão que a gente já conversou sobre isso, mas para deixar aqui evidente, acho que seria importante, né, é só um comentário, nem uma dúvida, né, o maior investimento em RH, pessoas, aí a gente precisa de uma diretoria específica para tratar sobre isso. A gente sabe que vocês estão aí no processo, mas é super importante que isso não fique, enfim, né, para trás no final desse governo. Eu também queria entender o aumento dos atendimentos, tanto do CEMAP quanto da casa. Existe para a gente que é da escola, né, a gente acaba indicando, né, o atendimento, e muitas vezes existe uma demora para contemplar, né, para chegar ao atendimento e tal. Eu queria entender como que está esse processo de um RQDA para outro, para ver se a gente consegue entender. O do CEMAP, no primeiro RDQA, foram atendidos 1.300, foram realizados para a criança 1.396 atendimentos e 1.484 nesse segundo RDQA. Para o responsável, no primeiro, 1.146 e no segundo, 1.339. E procedimentos, relatório de análise, conduta com a rede de acompanhamento, no primeiro foram 7.062 e no segundo 7.722. No CEMAP e qual que era o outro? A casa. O primeiro atendimento ao adolescente, 1.095 atendimentos e no segundo 1.271. E procedimentos, relatório de análise de conduta com a rede, acompanhamento de caso, no primeiro foram 3.913 e nesse 4.605. A gente entende a dificuldade, a gente tem essa dificuldade de equipe, tem um tempo longo de espera. Eu acredito também que muitas vezes são esses próprios pacientes que já estão sendo atendidos que aumenta, passa pela fono, passa pela físio, passa pela psicóloga. Acredito também que tem os próprios pacientes já atendidos e a gente, de fato, tem essa missão de reestruturar a saúde mental no município como um todo, não apenas esses 2 locais que a gente citou, mas a gente tem essa missão, uma missão bastante complexa. A gente fez alguns treinamentos, inclusive ontem a gente também teve uma capacitação com um profissional especialista do Corém, que veio capacitar a equipe, não apenas da saúde mental, né, da urgência e emergência também. E eu acho que essa é a grande missão, aliás, do nosso mandato, é a questão da saúde mental. Muito obrigado. E essa é a nossa preocupação, né, porque os munícipes que passam pela saúde mental do nosso município, e aí vai, né, desde o CAPS, CAPSI, em casa, enfim, tem muita demanda e tem aumentado, como a gente pode perceber, e a gente precisa... Enfim, acompanhar a nossa preocupação é justamente a população, né, como que eles vão sendo atendidos ou não por esses serviços, né. A pergunta que eu sempre faço também é sobre cobertura vacinal. Os dados não foram apresentados, até onde eu percebi e consegui ver, se está por porcentagem, eu acho que está por número total, né. Eu não sei se alguém tem esse dado de cobertura vacinal, principalmente aquelas, né, obrigatórias, especialmente para crianças, se tem alguma porcentagem disso, porque eu queria entender se a gente está chegando ou não. Deixa eu achar dentro da não, tranquilo. Que eu acho que a gente citou por vacina, sim. Isso,
A cobertura vacinal, eu citei a BCG, 380. O anterior foram 366. A Penta, 282. Anterior, 271. Rotavírus, 281. Anterior foi 317. A VIP, 294. Anterior foram 278. Meningo C, 239. Anterior, 252. Pneumo 261, anterior 298, e hepatite B 282 e a anterior 211. Essas são as que estão citadas aqui, com um total de 3 doses, até a terceira dose aplicada. Sim, mas aí a ideia era entender... geral. Não, a ideia é entender a porcentagem, se a gente tem a porcentagem dessa cobertura. Passar para a Lu, diretora, a Luciane, diretora do departamento. Tudo bom? Acho que está sem som. Som. Me ouvem? Sim. Ainda não? Não. Então, de fato, esse dado tinha sido solicitado? Não. Ainda não? Esse dado tinha sido solicitado. Eu vi ontem, que na apresentação no Conselho Municipal, que faltou, de fato, a cobertura. E, como já tinha subido aqui para a Câmara a apresentação, a gente não teve tempo hábil de atualizar. Mas o segundo quadrimestre, a BCG, a gente atingiu o percentual de 92,23%. A Penta, 68,44%, Rotavírus, 68,2%, VOP não é mais utilizada, a VIP, o total aí pensando na polio, 153,84%, a Meningo C, 92,23%, a Pneumo, 63,34% e hepatite, 68,44%. Quando a gente pensa nas pactuações, e que a gente tem no RDQA aqui, somente a tríplice viral passou acima da cobertura, que é de 95%, e atingiu 97,11%. Tá? A gente teve uma melhora de dados. Por exemplo, quando eu pego a vacina BCG, no primeiro quadrimestre eu tinha uma cobertura de 88%, ela foi para 92%. A Penta de 58%, a gente conseguiu chegar em 68%. A tríplice viral, que era em 70,67, a gente conseguiu chegar assim, em 97. Então, assim, é um compilado de algumas informações, né? Esse ano foi um ano bem ativo em relação à vacinação. Nós fizemos vacinação em escolas. Só ali nós chegamos a mais de 5 mil doses de vacinas aplicadas em 50 dias aproximadamente. Né? Fizemos vacinação na praça, vacinação em supermercado, casas geriátricas, clínicas de dependente químico. Então, assim, nós tivemos uma atuação bem efetiva, né, de mobilização social e aí cooperação da atenção básica, abrindo unidades aos finais de semana. E, mesmo assim, essa luta é incansável, a gente continua buscando aí a imunização. Infelizmente, temos não o resultado que gostaríamos de ter, mas estamos em busca dele. Obrigado pelo retorno. Na verdade, quando você foi falando as porcentagens, me chamou a atenção, porque desde o ano passado a gente acompanha e é perceptível uma melhora mesmo, na verdade. É muito bom saber que as coisas estão melhorando nessa cobertura vacinal. E parabenizar, porque eu sou professor, né, e aí, enfim, eu vejo o esforço que foi fazer a vacinação nas escolas, então foi muito positivo. E deu para perceber que deu certo, né? Infelizmente, e aí vale a sugestão de tentar fazer alguma coisa relacionada à conscientização da importância da vacina, especialmente nas escolas. Porque tem muitos pais, não sei se vocês têm esses dados, mas tem muitos pais que não autorizaram a vacinação Sim. das crianças, o que é grave, né? Então, acho que seria importante se pudesse fazer esse trabalho. Para falar a verdade, essa ação ela é feita, né? E, infelizmente, a gente não tem a adesão que a gente gostaria, né? Muitos pais ainda não autorizam a vacinação e a gente tem que respeitar isso, né? Mas eu acho que essa é uma campanha forte, não só vigilância epidemiológica, mas nas consultas, né, pediátricas, essa estimulação na unidade básica, busca ativa dos faltosos, tudo isso é extremamente importante para colaborar. Muito obrigado. Obrigada a você. Estou chegando no final. Tem na questão das obras, eu vi que tinha que acho que a senhora até mencionou, que eram só 2 que tinham sido concluídas, né? Mas eu acho que no slide estava errado. Tinham 3 como concluídas.
Ah, sim. Que é o da Foi o que UBS mexeu. da Vila Formosa, que eu acho que estava ali constando como... É porque uma está em construção e Isso. outra está em andamento. Então, a gente colocou como... Não está concluída, né? Está em vias. Está dele, no né? processo, tá. Era só para entender. E era isso, então. Muito obrigado. E é isso. Vereador Kiko Belloni. Quero também fazer um cumprimento especial ao nosso presidente aqui, o Wagner Alves, né, da comissão. Há também a própria secretária, Luciana Pinhata, a Daniela, e a todos aqui, em nome da Daniela, cumprimento a todos que aqui se encontram aqui na frente e aos presentes. Muitas das nossas perguntas foram feitas pelo vereador Marcelo Yoshida, mas tem mais algumas aqui que seria interessante, eu acho que tem uma resposta. Secretária, principalmente, eu vou aqui nos alcances de metas. Eu queria fazer uma pergunta, eu não me lembro recentemente da outra apresentação, né, mas se houve um crescimento, né, nesses alcances de metas, seja quais as metas que aqui, né, se encontram, e aqui nós estamos falando de todas as diretrizes, se houve um aumento razoável dessas metas, né, seja lá o objetivo 6.1, 6.2, ou a diretriz número 5, 5.1 e assim por diante. E nessas metas, tem algumas aqui que seria muito relevante o porquê não do 100%. Nós, se olhando aqui as metas, nós, olhando todas, se tiver 100%, é 2 ou 3, mas nós temos muitos objetivos aqui. E o porquê não de, se pudesse explicar detalhados, né? Cada um deles, sei que de repente é muita coisa, sim, mas seja singelo, né? Pelo menos uma fala, o porquê não alcançou a meta do 100%. Uma você já respondeu, né? Que foi a diretriz número 5, seja ela a 5.1, mas as demais, por gentileza. Eu acho que eu acabei não citando os comparativos de algumas, para não ficar muito cansativo, falei, a gente pontua na sequência. A maioria aumentou. A diretriz número 1, o alcance de metas era 71%, o objetivo 1.1, no quadrimestre anterior a gente chegou em 84%, o objetivo implementar a atenção odontológica no município era 72%, a gente aumentou para 80,69%. 2.2, reorganizar a rede de atenção à saúde materna e infantil, a gente está em 94, 75,71 no anterior. 90% ou mais, eu acredito que a gente dobrou, aumentou. O objetivo 2.3 da diretriz 2, fortalecer e ampliar as ações de prevenção, era 35%, a gente aumentou para 68%. Ampliar o acesso de atenção psicossocial, era 50%, foi para 62,5%. A diretriz número 3 era 42%, a gente aumentou para 72%. Fortalecer as ações de vigilância, acho que eu até citei, era 72%, foi para 86%. A 3.3, melhorar a homogeneidade de cobertura vacinal, era 38%, a gente aumentou no somatório para 70%. Eu acho que tudo é uma construção, né? Não tem como a gente... eu queria que no primeiro semestre a gente alcançasse 100%, era o sonho extremo. Era um milagre, eu imagino, né? Que nem era nem só um sonho, né? Que a gente trabalha arduamente para organizar, reorganizar o formato que a gente pegou e fazer diferente, né? A maioria aumentou, de fato. 3,8 era 50%, foi para 83,3%. Eu acredito que a gente está caminhando para melhorar ainda mais. Vamos esperar que a gente alcance uma meta aí de 100%, mas um sonho. 6.1, ampliar e fortalecer a participação da comunidade, era 54%, já foi para 87%. Então, acho que é acompanhar de perto, né, cada departamento, a gente acompanha junto, de perto, para poder evoluir numa crescente mesmo. Acho que a maioria das... Não sei se algum diretor quer comentar alguma coisa, mas eu acredito que... Só um adendo, mas teve alguma que diminuiu, que eu vi que você colocou só a crescente. Teve alguma dessas que diminuiu e o porquê, por gentileza?
Olha, das anotações, não tem nenhuma que diminuiu. Das anotações comparadas, eu fiz uma anotação, um estudo assim, entre esse e aquilo do que está anotado aqui, que eu não estou com o anterior aqui, mas acho que vocês tiveram acesso, ou a gente pode compartilhar, não teve nenhuma meta que diminuiu, não. Não, nós temos acesso, sim. Então, era essa pergunta, as demais foram feitas pelo vereador Marcelo Yoshida. Eu quero agradecer novamente, parabenizar a toda a secretaria, todo o corpo da secretaria, e dizer, secretária, que é tão importante que o nosso trabalho como vereador, em busca de emendas, como já disse também na outra vez que estiveram aqui toda a secretaria, eu preciso até registrar que nós conseguimos uma emenda de 300 mil, que aproximadamente 60 dias atrás, e destinamos específico para a questão de cirurgias de catarata, que tem lá na fila, pelo menos 60 dias atrás, também tinha, não, desde o ano passado, tinha 251 pessoas. E esse valor, acredito que 150, dá para atingir 150 pessoas. Mas o que eu quero até salientar aqui, o papel da prefeitura, né, suplementar para que isso possa acontecer o quanto antes, até porque depois, eu acredito que hoje deve estar nos seus 280, 300, né, creio eu, fazendo uma leitura e um desenho. E aí para que a gente possa zerar essa fila. E eu ser esse parceiro para zerar essa fila aqui de cirurgias de catarata. Então, desde já, quero já deixar registrado, né, estive ontem com o prefeito, até cobrando novamente para que isso possa acontecer quanto antes, até porque o recurso já chegou aí, já faz uns meses, né? Então, queria deixar bem registrado para que eu, particularmente, esse vereador, vai trabalhar para zerar essa fila, em parceria com a Secretaria de Saúde e com o prefeito. Muito obrigado. E falar que essa verba, né, de quem é o deputado, né? Deputado, o príncipe, Luiz Felipe de Orleans, deputado federal. Muito obrigado. E tem mais aí, né? Até mostrei para você. Mas primeiro eu quero ver se... Primeiro tem que acontecer essa, né? Para que depois tem que ser dosado, né? Não adianta a gente fazer num todo. E aqui foi explicado e foi colocado para mim anteriormente aqui que espera, vamos chegar a 100%, nós vamos dosar, né? Até queria que fosse um milagre, né? 100% para ontem. Então também nessa situação de verba vamos trabalhar dessa forma também. Vamos ver algo acontecer, uma coisa acontecer e aí a gente vai dosando e depois faz acontecer um todo, né? Em conjunto e parceria. Muito obrigado. Infelizmente, não apenas a fila de catarata, mas as filas em geral de cirurgias são uma crescente, infelizmente, e a gente agradece a emenda, né? Essas emendas todas, esses valores todos são discutidos diretamente com a Secretaria de Governo e a gente segue as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Governo, Gabinete, Prefeito, e vamos dar andamento e já agradecer de antemão todos os recursos conquistados para a saúde, né, pelo vereador e pelos outros vereadores aqui da Câmara. O vereador Marcelo Yoshida tem mais uma consideração? Tenho. Na verdade, é uma questão funcional que tem relação com a estrutura do RH da saúde, né? Que é a nomeação também das supervisões, né, que de UBS e tudo mais, tem alguma previsão para isso acontecer, para ter um corpo ali completo dentro das estruturas da saúde? Dentro das supervisões, você acompanhou com a gente as coordenações, as supervisões aí desde o começo. A gente tem uma grande parte já nomeada, o que ficou ainda não nomeado são os enfermeiros que entraram recente, né, acho que são 4 enfermeiros ainda que a gente já está solicitando aí junto ao chefe de gabinete, junto à Secretaria de Governo. Eu acredito que é para sair o quanto antes, né? A gente já está solicitando há pelo menos 1 mês e meio que eles entraram, Camila, as novas enfermeiras supervisoras das unidades. Tem 1 mês e meio, mais ou menos, essas últimas, né? E ainda tem algumas coordenações, ainda também pendentes, algumas diretorias, mas a gente está trabalhando semanalmente para que isso aconteça o quanto antes. E agradeço o seu apoio, porque desde o começo, né? Está aqui para tentar fazer sair o mais rápido possível, né? Porque isso é importante para a estrutura de organização dos trabalhadores, né? E para o atendimento da população, né? Que é o que importa aqui. Obrigado. Algum vereador para alguma consideração? Os diretores?
Abrindo também para o público presente, alguém tem alguma consideração? Alguma pergunta? Bom, e não havendo nenhuma pergunta, nenhuma consideração, a Comissão de Higiene e Saúde declara encerrada o segundo relatório detalhado do quadrimestre anterior de 2025. A todos, um ótimo dia.